Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 172 do Quarta Categoria, desde que o podcast começou lá em 2020. E mais uma exibição semanal, a última em 2025 também na Sportnet. E como sempre eu começo pedindo a vocês que nos escutam e que nos assistam, que sigam a gente no @pcategoria no X, que é o antigo Twitter, e também no Instagram. Compartilhem os nossos episódios que estão nos tocadores de podcast e também vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, curta os episódios, compartilhe também, se inscreva no nosso canal e, claro, diga por aí que a gente também está em exibição na Sportnet, né? Na Sky, na Claro TV, na Vivo TV, chegando em todo lugar desse país pelas melhores operadoras de TV a cabo para levar a palavra da competição mais democrática do futebol brasileiro, que é a Série D, que já acabou tem algumas semanas, mas a gente tem que encerrar a temporada por aqui, né? A gente já finalizou as entrevistas também com os 4 treinadores que conquistaram o acesso, já trouxemos todos por aqui, e agora a gente vai encerrar essa temporada de 2025 fazendo um balanço da competição e, claro, também trazendo uma breve expectativa para o ano que vem, né? Mas bem breve mesmo, porque falta muito tempo para começar, e essa temporada a gente já viu que fazer previsão com muita antecedência acaba podendo não dar tão certo, e para fazer essas previsões e também previsões sobre o passado e sobre o futuro, hoje eu estou aqui com meus amigos Felipe Augusto, Marcos Barcelos. Satisfação encerrar mais essa temporada de quarta categoria com vocês, meus amigos. Satisfação, Ellison, Marcos. Um prazer encerrar mais uma temporada, né? Chegamos aí na 6ª temporada de quarta categoria, mais uma Série D completa, concluída, né, com a quarta categoria acompanhando. E já, né, avistando a próxima edição, mais uma reformulação que a gente vai acompanhar, né? A gente começou com mudanças e agora a gente também vai, a gente começou, né, tinha a seletiva e agora a gente vai acompanhar uma nova Série D com mais clubes, com mais jogadores empregados, né, com mais oportunidades para a gente ver mais times subindo também, né, que é uma novidade da próxima edição. Então vamos falar sobre essa Série D que passou e a que vem a seguir adiante. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, e a todas e todos que nos acompanham, tanto pelo Sportnet quanto nas plataformas de podcast. Mais uma temporada se encerra, a hora de a gente chegar aqui e fazer esse balanço da temporada, uma temporada que a gente mais errou do que acertou, né? Se a gente for pegar lá na nossa tier list, nos primeiros episódios da temporada deste ano, né? Mas eu acho que isso sinaliza o quanto que a competição foi equilibrada, o quanto o nível da competição aumentou, né? Tivemos muito mais equipes com condições de brigar pelo acesso nessa temporada. Acho que algumas caíram até precocemente na segunda, nas oitavas de final. Foi uma competição bem parelha e aquilo que eu critiquei em alguns episódios sobre algumas pessoas acharem que o nível da Série D caiu, né? Eu acho que isso mostrou o contrário, né? Tivemos muito mais jogos equilibrados porque tivemos equipes muito bem preparadas na competição deste ano. E eu acho que vai ser a tendência para o ano que vem. Ainda mais aumentando de número, vai ficar ainda mais difícil de você apontar, fazer um prognóstico. A tier list do ano que vem vai ser ainda mais complicada de se fazer. Eita, Donado, vai ser difícil mesmo, mas vamos fazer, não vamos fugir da nossa responsabilidade. E fica ainda mais imprevisível com esse grande volume, né, de dinheiro que está sendo investido no futebol brasileiro com as SAFs, e aí a gente vê clubes de menor porte, mas com organização, que podem chegar agora para surpreender, clubes que nem tinham calendário, que passam a ter, que podem voltar a ter calendário com essa ampliação da Série D, então vai ficar complicado, mas a gente vai estar aqui para fazer o nosso trabalho. Só que antes da gente fazer o balanço dessa temporada de 2025, primeiro a gente vai para a nossa vinhetinha tradicional do Quarta Categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pela última vez nessa temporada de 2025, falando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente já começa abrindo pelo grupo A1, né? O grupo do Norte, o grupo de estado que teve vários times que chegaram ali na segunda fase. A gente teve classificados no grupo A1, a Tuna Luso, Manauara, Manaus e o Independência. Todos eles caíram na segunda fase, com exceção do Manauara, que eliminou o Sampaio Corrêa, e nas oitavas acabou caindo para o Asa. Na primeira fase ficaram de fora o Águia de Marabá, Trem, Gás
e, para surpresa de ninguém, o Maitá. E aí eu queria saber o que é que vocês destacam de positiva, a surpresa positiva e também a decepção nesse grupo A1 de 2025. Eu não considero uma surpresa, assim, claro que por ser de um estado, né, que busca um retorno para a Série C, né, no caso do Acre, né, acaba chamando a atenção, e por ser uma estreia também, né, uma independência, acabou chamando a atenção de muita gente, mas pelo histórico do Águia de Marabá, né, acaba que você tem, né, um time que não vem tão bem na Série D e acaba que dá chance para outras equipes, né. A Independência vinha de um trabalho muito bom, no ano passado, foi campeão novamente esse ano, né, então vem se mantendo bem no estado e conseguiu surpreender, né, na Série D, digamos. Último, assim, teve uns vacilos ali, né, perdeu um jogo para o Maitá, né, que foi um fator preocupante para a equipe, mas foi uma surpresa, mas não foi aquela surpresa tão grande assim, né, assim, como seria, por exemplo, se o Gás tivesse passado, apesar de Roraima ter um trabalho melhor com o São Raimundo anteriormente, né, que agora o Gás assumiu esse lugar que o time deixou, né, e o Águia de Marabá novamente, né, acabou sendo uma decepção, ainda mais porque figurou muito bem ali com o G4, mas novamente chegou na reta final e vacilou, né, ficou fora novamente de uma segunda fase, né, um time que disputou a Série C por muito tempo, né, se consolidou na divisão, muito tempo esteve acima, inclusive, né, do Remo, até mesmo do Paysandu, mesmo sendo divisão igual, né, teve chance de subir para a Série B, inclusive, mas depois caiu muito, voltou agora recentemente a ter força no estado, foi campeão paraense, mas na Série D não consegue manter o padrão, e novamente ficou fora da Série D, né. Não chegou a ser uma decepção, mas acabou que o Manauara, né, pelo que estava fazendo na primeira fase, tinha tudo para ser líder, né? E acabou que perdeu a primeira posição para toda a luz. Então fica também esse asterisco para a equipe de Manaus, né? Que tinha tudo para ser líder, mas acabou que na reta final perdeu a chance de ser a primeira colocada. E isso também atrapalhou, digamos, o chaveamento, né? Que poderia ser um outro para a equipe. E acabou que na terceira fase já encontrou o asa e acabou que foi um confronto mais equilibrado aí, mais forte, né, mais difícil para a equipe, acabou sendo eliminada. Mas para mim, a Independência não foi uma surpresa tão grande, mas vale destacar a boa campanha, um bom prognóstico para o ano que vem também. O Águia de Marabá vai ter novamente que remar novamente para tentar alguma coisa na Série D, e Manauara fica esse asterisco em relação ao que se esperava de primeiro lugar, né, porque se avistava realmente que se consolidaria na primeira posição, mas acabou perdendo o fôlego e isso atrapalhou no mata-mata da competição. Ô Marcos, só para antecipar, né, porque o pessoal gosta muito de reclamar e tudo mais, e aí vão questionar, mas ninguém vai considerar o Maitá a pior campanha de 64, a decepção. Só que não é decepção porque ninguém esperava nada diferente disso, né? Já para deixar a explicação para muita gente, porque o Maitá não nos surpreende em nada essa campanha. O Maitá é o famoso de onde menos se espera, é da onde que não vem nada mesmo. Então é carta fora do baralho nessa discussão, né? E com relação à decepção, acho que assino embaixo com relação ao Águia de Marabá, de fato foi a decepção do Grupo A1, né? Porque a gente espera mais do futebol das equipes paraenses frente a outros estados com menos investimento. A gente espera mais de Amazonas e Pará nesse caso, né? E foi o único time que não correspondeu desse eixo, né? Abrindo a vaga para o Independência, que fez uma boa campanha nessa Série D, acabou sendo eliminado de uma forma um pouco traumática ali para o Altos, né? 2 derrotas acachapantes logo na fase seguinte, mas acho que ali o time atingiu o seu pico, né? Acho que fez um esforço muito grande para se classificar e logo na sequência pegou um adversário muito forte, né? Enfim, eu queria destacar aí 2 times aí que eu não considero nem decepção nem ponto positivo, né? Talvez mais para positivo do que decepção, né? Que primeiro é o Manauara, né? Depois de uma primeira temporada que o presidente falava que não ia disputar mais se conseguisse o acesso, né? Eu gostei do fato de ter mantido o trabalho, né? E foi um trabalho semelhante ao da temporada anterior, embora não tenha conseguido a liderança, embora não tenha sido mantido a invencibilidade na fase de grupos, teve 2 derrotas que derrubaram a equipe para vice-liderança, né?
mas foi a melhor campanha do grupo, né, dos times do grupo, foi o que mais chegou longe na competição pelo segundo ano seguido, né? Acabou esbarrando ali no Asa, mas eu não sei se teria sido diferente se tivesse sido líder, né? Porque pegaria o Maranhão na fase seguinte, né? Não sei se isso também teria sido positivo pro Manauara no final das contas, né? O fato é que fez uma segunda boa campanha, né? Leva como experiência e já dá para postergar algo maior nas próximas temporadas com esse acúmulo de experiência que vem tendo na Série D. E o outro time que eu gostaria de destacar não faz parte do pelotão de cima, né? Nem chegou a brigar tanto pela vaga, né? Mas foi um time que competiu até um certo ponto, mas que ainda falta detalhes ali para melhorar, né, o seu rendimento na competição, que é o Trem. A gente falou agora do Maitá, né, que a gente não esperava nada, mas poderia ter sido muito bem uma posição ocupada pelo Trem, né, pelo fato do futebol do Amapá há anos não está disputando algo efetivamente positivo na competição, mas é o segundo ano também que o Trem chega a brigar ali pelo quarto lugar no grupo, chega a incomodar as equipes de Amazonas e Pará, chega arrancando até pontos, vencendo alguns jogos. Nessa reta final até chegou a perder até pro Gás em casa, mas na rodada seguinte ganhou da Tunaluso, por exemplo. O que fez o time até chegar na última rodada com condições de brigar pela quarta posição, né? E pelo segundo ano seguido acabou perdendo para o Manaus na última rodada, né? Está sendo já um rival traumático para eles. Mas mostra um trabalho que, se não briga por classificação, mas se não consegue uma classificação, mas briga. Já pelo segundo ano seguinte tem mostrado essa consistência. Acho que está sendo um trabalho interessante de ver, embora não avance de fase, mas é algo que para a gente observar um pouco melhor nas próximas temporadas, para ver se eles conseguem acertar esses pontos e brigar de fato por uma classificação para o mata-mata. Muito bem, seguindo agora para o grupo A2, lá se classificaram Altos, Imperatriz, Sampaio Corrêa e Maranhão. E aí eu acho que a gente pode deixar o Maranhão à parte, né? Porque o Maranhão é possível que tenha sido a grande surpresa da Série D em geral. Time que quase que não passava da primeira fase e que acabou se classificando na Bacia das Almas e conquistando o acesso. E aí eu vou deixar abrir para que vocês escolham outra surpresa no grupo que não seja o Maranhão. E dos que se classificaram, né, o Altos caiu nas oitavas para o Santa Cruz, o Imperatriz também para o América de Natal, e o Sampaio Corrêa parou ainda na segunda fase, justamente para o Manauara, que a gente acabou de falar bastante. E na primeira fase sequer se classificaram Iguatu, Tocantinópolis, Parnaíba e também o Maracanã. E aí eu queria saber qual é a surpresa 2, né, já que a primeira, obviamente, vai ser o ponto positivo, vai ser o Maranhão. E também qual foi a grande decepção dessa chave, e eu já deixo a minha opinião aqui para na minha opinião, foi o Iguatu, né, que bateu no mata-mata do acesso na estreia na Série D em 2024, e nessa temporada competiu muito pouco, nunca deu sinais de que poderia ser uma força mais uma vez. Eu acho que eu vou começar já pela decepção, que eu vou assinar embaixo, né, é o Iguatu pela temporada anterior a essa ter sido tão boa. A expectativa foi criada já desde o início da temporada para o estadual. Já fez um estadual muito abaixo, né? E a gente até considerou aqui, né? Que entraria ali nas equipes que não deveria disputar ou estava ali no meio das equipes que ia cumprir tabela, né? Ficou nesse bolo da parte de baixo da nossa tier list, né? E foi comprovado, né? O trabalho não era já não era mais o mesmo da temporada anterior, que brigou pelo acesso, a consistência na própria fase de grupos, num grupo que teve muito empate, né? Então era a chance até do Iguatu até tentar sobressair, não conseguiu se firmar, então tipo assim, foi e de fato era das equipes que foram eliminadas, era aquela que a gente esperava mais, né? Tocantinópolis ficou aquele gosto lá de 2022, que chegou a brigar pelo acesso, mas depois disso não apresentou mais nada que pudesse avançar mais do que isso. O Parnaíba também já não era cotado. E o Maracanã já é a segunda temporada que faz tipo assim, dadas as devidas proporções, é o Humaitá ali da região, né? Já não espera também muita coisa, né?
Então, cabia ao Iguatu ser esse time para brigar por uma das vagas. Né? Acabou fazendo uma temporada muito abaixo. Agora, o ponto positivo para mim é o Maranhão, mas não o Maranhão Clube, é o estado do Maranhão. Né? A gente sabe que é difícil até para o estado de São Paulo emplacar 2 times brigando por um acesso ou chegando forte numa competição, né? A gente teve em 2020 Mirassol e Novo Horizontino ali, né? E depois disso, uma equipe sobressaindo, outra ali chegando na segunda fase e o restante sendo decepção, né? E eu acho que a surpresa para mim no fato é num grupo até muito equilibrado e tendo um Iguatu ali fazendo sombra, o Tocantinópolis mais ou menos ali também fazendo a sombra, você vai ter 3 equipes emplacando uma classificação para a segunda fase e até com condições de irem mais longe. O Imperatriz me surpreendeu por ter chegado até na terceira fase, chegou nas oitavas, né? Ainda que aos trancos e barrancos ali passando pelo Manaus com muita dificuldade, né, nos pênaltis, chegou a fazer certa frente para o América de Natal nas oitavas, principalmente no jogo da volta, que foi muito equilibrado. Né? O Sampaio Corrêa, que foi, talvez dos 3 ali, foi a decepção, né? Porque contou só com o peso da camisa para classificar, mas em algum momento fez uma forcinha ali e chegou junto. Né? Então, para mim, o grande fato positivo é ter os 3 times classificados. Né? Algo que é muito difícil o Estado emplacar 3 classificações. Né? E o Estado do Maranhão conseguiu isso, avançar nessas 3 frentes e ainda emplacar um acesso. Isso mostra um sinal de que o futebol no estado, apesar das quedas do Sampaio Corrêa, ainda tem algo para algum respiro ali, né? Ainda tem projetos sendo desenvolvidos. Bom, além do Iguatu, né, que já citaram, né, eu considero o Maracanã também uma decepção, ainda mais pela Copa do Brasil que fez, né? Claro que o mata-mata é diferente de um jogo de uns corridos, né, a primeira fase, no caso, né? Mas a campanha foi muito abaixo, tá mais para a Cearense que fez, né, de terceiro lugar, né? Então foi muito bem na competição, novamente. Se consolidou ele como uma terceira força atual, né, apesar do Floresta estar na Série C, né? O Floresta conseguiu se consolidar muito bem nessa posição com a Série C que fez no segundo semestre. Mas o Maracanã, de fato, foi uma decepção também, na minha visão, né? O Sampaio Corrêa, né, por essa força que tem, né, Iguatu e Maracanã, pela força que o Alto se apresentava, e Imperatriz do Maranhão, né, que foram finalistas do Campeonato Maranhense, o Sampaio Corrêa tinha essa dúvida, né, se passaria ou não, né? A Misa colocava muito mais o Sampaio como um candidato à vaga do que o futebol, do que a administração, do que o ano, de fato, né? Mas acabou que o time conseguiu, né, se portar, digamos, conseguiu se reforçar, inclusive, né, no finalzinho do segundo turno, né, da competição, e garantiu a classificação de maneira tranquila, né? Então também é um destaque positivo, né? Porque era um time que não era uma surpresa se ficasse fora pelo que vinha fazendo, mas conseguiu com tranquilidade se passar de fase. Né? Mas de fato, né? Mas como você falou, né? Eu acho que o Maranhão, o Maranhão é o órgão impuro, né? Na chave e na competição. Então, de fato, num grupo que tem o Maranhão, fica difícil escolher outro, mas o Sampaio Corrêa merece essa menção de positivo, porque de fato só a camisa fazia a equipe se favorita numa chave onde o futebol não era comprovado que a equipe tinha, mas acabou se reforçando bem depois, conseguiu mostrar dentro de campo que mereceu de fato passar de fase. Muito bem. E acho que prejudicou tanto o Maranhão quanto o Sampaio Corrêa, mais o Sampaio Corrêa no fim das contas, a questão do estadual, né, do Campeonato Maranhense, que acabou sendo cancelado as semifinais e teve que voltar, e aí os 2 times precisavam brigar pelo título, e acabaram perdendo, né? No fim das contas, o Imperatriz foi para a final com o Maranhão, mas o Sampaio queria o título, porque senão ficaria sem calendário, algo que por pouco não acabou acontecendo. Grupo A3, América, Santa Cruz, Central e Ferroviário se classificaram. E o resto, todo mundo, acho que até alguns deles aí brigaram até para não se classificar. Mas Santa Cruz e América fizeram um mata-mata do acesso. O Central caiu para o Maranhão nas oitavas de final após eliminar o Sergipe. E o Ferroviário foi eliminado pelo Asa no primeiro mata-mata. Ficaram ainda na primeira fase Horizonte, Santa Cruz de Natal, 13 e Souza. Na nossa tier list prévia da Série D, o Souza era favorito ao acesso e o 13 uma das possíveis surpresas no ano que era do seu centenário, né? Promessa de muito investimento. Só que eu acho que nesse grupo é mais fácil escolher
a surpresa, na minha opinião aqui, o Central, do que a decepção, porque teve muita gente, principalmente os dois paraibanos, que foram bem aquém das expectativas, e eu queria saber a opinião de vocês. Esse grupo é bem tranquilo, né? Acho que tá bem certinho ali quem foi surpresa, quem foi decepção, quem confirmou, né, o que se esperava. O Central, de fato, né, foi a grande surpresa, né, de um de rebaixamento do Pernambucano e conseguiu formar um time muito, muito bom, né, para padrão da Série D. Sonhou com o acesso, era possível, não era uma surpresa pelo que fez, né, na primeira fase, que chegasse, né, ao acesso, acabou parando no Maranhão. Mas de fato foi a grande surpresa, mas assim, uma menção muito, muito forte, muito boa, muito merecida ao Horizonte, né, que lutou até a última rodada pela vaga, era o quarto lugar na última rodada, mas acabou perdendo a vaga no último jogo. Poderia também ter passado de fase, né, não era um time cotado, né, para chegar na próxima fase, e deixou o Souza e o 13 para trás, e até o Santa Cruz de Natal, né, que era cotado para ficar à frente do Horizonte. O Horizonte, talvez, junto com o Central, era cotado para ser os dois lanternas da chave, e não foi assim que aconteceu, né. E 13 Souza, sem dúvida, né. São as duas grandes decepções, talvez um top 4 até a Série D, né, de decepções, as duas equipes estão nessa colocação, né. O Souza não tinha a pressão em relação à próxima edição da Série D. O 13 se salvou pelo ranking, né, que vai entrar, né, na próxima edição por esse novo formato da competição. Mas, de fato, para o ano que vem, já garanto que o Souza não estará no G4, para G6 de acesso, né, porque, de fato, não vem merecendo estar nessa lista de favoritos. Mesmo com os títulos que vem conquistando, mesmo pelas boas campanhas que vem fazendo no Campeonato Paraibano, pelos elencos bons que vem montando, né, em estadual, em Nordestão. Mas, de fato, são duas menções que vale a pena, né? O Ferroviário, acho que o Ferroviário cumpriu a lógica, né? O que fez em 2023 foi fora da curva e agora fez a lógica, né? De cair e não subir. Ele lutou muito para ficar fora do G4, mas conseguiu se classificar, né? Mas passou com as duras penas aí, conseguiu passar de fase. Mas, de fato, né? Central e Horizonte foram as grandes surpresas, os grandes pontos positivos da chave, enquanto 13 e Souza ficaram bem abaixo, foram os pontos negativos do grupo A3. Acho que ficou fácil esse grupo, né? Assim como eu apontei o futebol do Maranhão como surpresa positiva, né, no grupo A2, vai falar que o futebol da Paraíba foi a decepção no grupo A3. Né? Os dois, né, 13, planejamento pro ano do centenário péssimo. E vou falar uma coisa, né? Gente, é só um ano, é só um aniversário, pelo amor de Deus. Precisa fazer esse drama todo por conta do aniversário, não. Só planejar certinho. É igual qualquer outra temporada, gente. É só um aniversário. Né? Acho que enfiou os pés pelas mãos durante a temporada inteira. Né? Teve até uma correção de rota durante o estadual, mas não o suficiente para ganhar um título. Mas na Série D, erro rodada após rodada. E tudo tinha que dar errado mesmo. Né? Do jeito que foi planejado, tinha tudo que dar errado. E o Souza, né, mais uma temporada que das três que a gente aponta o Souza como favorito, é a segunda que o time já decepciona. Eu já na próxima temporada eu já não vou, independente do que o Souza fizer no primeiro semestre, eu não vou apontar. Eu já vou ficar com dúvida. Então ficou difícil foi uma temporada que ficou difícil confiar no Souza a partir de agora, né? Pensando em um acesso, acho que dá até a impressão de que o tempo do Souza passou, né? Por conta de uma terceira temporada que o time chega com bala na agulha, teoricamente, e na prática vai muito mal na competição. Né? E surpresas, entre as surpresas negativas, também vou botar o Ferroviário, porque, assim, fez de tudo para não classificar. Né? E é por isso até que eu não vou botar, talvez, o Horizonte como surpresa positiva. Porque o Horizonte, por boa parte da primeira fase, não queria se classificar também. Né? O que fez chegar no quinto lugar foi o fato do Ferroviário não querer. Nem o Ferroviário, nem o 13, nem o Souza, nem o Santa Cruz de Natal. Alguém tinha que despontar e acabou sendo o Horizonte, né, que deu uma evoluída na reta final. Mas não dá nem para dizer que merecia uma classificação ali. Acho que talvez se desse para a terceira vaga, para a quarta vaga ser vaga,
né? Ficar com ninguém dava, porque o futebol apresentado do quarto colocado para baixo, muito aquém do esperado, né? E a gente espera, claro, que o time que cai não suba na temporada seguinte, mas pelo menos apresente alguma coisa, né? Apresente, no mínimo, vontade de classificar. Não foi isso que a gente viu no Ferroviário, acho que foi até um ponto fora da curva nesse sentido, né? Que todo ano tem os times que caem, pelo menos sempre tem alguém que desponta ali, que quer brigar pelo acesso, quer voltar com força para a Série C, né? O Ferroviário passou longe disso, muito longe. Né? E surpresa positiva, de fato, foi o Central. Foi um time que quis classificar, que mostrou o futebol para isso, e não seria nenhum exagero se a gente chegasse aqui falando do Central na Série C do ano que vem. Né? Porque mostrou um bom desempenho do início ao fim, até o jogo que foi eliminado. Foi um jogo até muito cruel para o Central, porque o time criou muitas chances. O goleiro do Maranhão sofreu bastante, salvou a equipe do Maranhão de uma eliminação fora de casa. E, assim, o Central foi a equipe que foi, de fato, o ponto fora da curva positivo, né? A gente apresentou aqui como uma equipe que não deveria nem disputar, né, por conta das condições que apresentaram no Campeonato Pernambucano, né? Foi muito mal, mas na Série D se reforçou muito bem e o futebol apresentado foi muito além do esperado, muito além. Então, o Central está de parabéns pela campanha que fez, né, nessa temporada, embora não tenha alcançado o objetivo final. No ano que vem, em 2026, veremos no Serra Branca vários nomes desse Souza decepcionante, Bruno Fuso, Wesley, Diego Ceará, vários outros estarão defendendo outro time paraibano na Série D do Campeonato Brasileiro, eles que foram bicampeões estaduais agora pelo Souza. Acho que tem mais algum que eu estou esquecendo também, mas o Serra Branca fez uma limpa ali no Souza para a temporada de 2026. E agora a gente segue para o grupo A4, né? Tivemos o Asa bem disparado na liderança, terminou a primeira fase com 31 pontos, contra 23 do Lagarto, segundo colocado, e aí se classificaram ainda Sergipe e Juazeirense, num grupo que parecia que só o Asa realmente queria se classificar. O Lagarto caiu na segunda fase, o Sergipe acabou sendo eliminado pelo Santa Cruz, o Juazeirense foi eliminado pelo América de Natal, o Lagarto caiu para o Central, né? Já o Asa foi o alvo da grande surpresa e acabou caindo no mata-mata do acesso para o Maranhão, perdendo no Fumeirão por 3-0 e no agregado de 4-0 para o MAC, né? Da melhor campanha que chegou nas quartas de final contra a pior campanha, e foi uma senhora derrota para o Asa, que dessa vez não vai seguir com o Raniel Ribeiro no seu comando, ele que foi para a América de Natal. Ainda no grupo A4, foram eliminados na primeira fase União do Tocantins, Jequié, Barcelona de Ilhéus e Penedense. Difícil achar só uma decepção nesse grupo. E o Asa para subir, não sei, mas é difícil achar uma decepção, até porque o próprio Asa não subir já conta, eu acho que como uma decepção. Talvez seja mais complicado achar uma surpresa nessa chave, nesse grupo A4. Eu não diria que tem surpresa nesse grupo, porque é um grupo muito aberto, né? A gente viu um grupo A4 com apenas um favorito, de fato, e outras 7 equipes muito parelhas, e não dá nem para dizer que foram 7 equipes parelhas, porque dos 4 eliminados, só o União quis brigar por classificação no restante. O GQE em algum momento até começou muito bem, mas teve uma queda de rendimento muito brusca. Barcelona e Penedense nem tentaram. União que vacilou em alguns momentos ali na briga, tinha acho que até um sistema defensivo legal, mas faltava produzir ofensivamente para brigar por uma vaga, né? Eu acho que surpresa do grupo mesmo, acho que é o Sergipe, né? Surpresa positiva porque vinha de muitas temporadas ruins na Série D e foi um time que conseguiu aproveitar o fato de o grupo estar em baixa e se recuperou. Fez uma campanha de pelo menos para recuperar sua autoestima e com as limitações de investimento, de elenco que teve, brigou até muito bem no mata-mata contra o Santa Cruz. Poderia ter muito bem avançado. A gente poderia estar falando aqui do Santa Cruz eliminado pelo Sergipe nos pênaltis. Né? Fez um confronto de mata-mata assim, que, no mínimo, dá para orgulhar o torcedor. Né? Acho que o objetivo do Sergipe foi cumprido, de certa forma. Né? Que brigar por acesso era muito difícil. Né? Ainda mais a autoestima do Sergipe em Série D muito abaixo. Acho que retomar essa autoestima foi importante, né?
para a equipe, tanto para o clube, né, internamente, quanto para o torcedor, né, que sentia falta de boas campanhas, né? E a decepção, de fato, mesmo é o Asa. É o único time que brigava por algo na competição, chegou como franco favorito no mata-mata, e a decepção nem por conta de ser eliminado nas quartas, mas da forma como foi. Acho que foi uma eliminação vexatória, eu diria, pro Maranhão. Pegou uma equipe também que estava com a moral muito elevada depois de uma classificação suada na primeira fase, depois de 2 mata-matas que classificou suando sangue, né, e mostrando futebol. Mas o Asa não ficava muito atrás, assim. Tava mostrando um bom desempenho. A forma como, eu diria, até tremeu pro Maranhão no mata-mata, fez um jogo de ida, assim, mesmo fora de casa, muito aquém do que o Asa estava apresentando durante a campanha inteira. Fora de casa era uma equipe muito forte. Nesse jogo, fora de casa, foi uma equipe que se acovardou bastante. E em casa, não teve nem chance, né? Teve até momentos de muita displicência. O próprio pênalti batido pelo Júnior Viçosa, se eu não me engano, né? Quando o jogo estava 2-0, era a chance talvez de retomar pelo menos o ânimo do torcedor. Ele bateu de uma forma ridícula. Assim, decepção mesmo, porque era o único time que se esperava algo do Grupo A4 e na hora de entregar, amarelou. Isso que foi o problema do Asa na competição. Eu concordo com o Marcos. Você está 3 times a mais, né, na análise, né? A Juazeirense, né, que ano após ano disputa a Série D e vai bem, né? Ela está ali disputando, acho que junto com o Altos, se tivesse uma Série D no molde inglesa, com 20 equipes, né, estaria ali o Altos, a Aparecidense e a Juazeirense, né? 3 times que conhecem muito bem a competição, sabem jogar demais a Série D, e ano após ano provam isso, né? O União Araguainense, né, teve um início muito ruim, né, mas acabou surpreendendo de certa forma, né, pelo que acabou se recuperando ali na chave, né, uma chave bem diferente, né, porque é um time do norte no meio de clubes nordestinos, né, tá certo que acontece isso com clubes do Maranhão, do Piauí, mas no caso do Tocantins acabou indo para uma chave com baianos, alagoanos e sergipanos. E aí não é nem uma Série D decepcionante, né? Mas eu acho que é uma questão mais de ilusão mesmo, né? O Barcelona de Ilhéus, você fez uma campanha muito boa no passado, no baiano, né? Então chegou no 2025 com uma expectativa muito alta, né? Mas parece que foi apenas uma temporada mesmo, né? Porque a temporada inteira foi ruim do Barcelona, né? Foi um baiano ruim e uma Série D ruim, né? Então, de fato, não dá para falar que foi uma Série D decepcionante, foi uma temporada ruim, né? Então, fica essa interrogação em relação ao Barcelona, né? Se foi de fato uma temporada fora da curva, positiva ou negativamente, né? Mas parece que foi uma temporada fora da curva apenas positiva, né? A gente não tem um projeto de fato para a equipe se manter lá no topo, pelo menos fora da dupla Bavi, né? Então, de fato, é um adendo para esse grupo A4 também. Muito bem, assim a gente passa pelos 4 primeiros grupos, agora a gente vai para a nossa pausa bem rapidinho e a gente volta para fazer o balanço, fechar esse balanço da Série D de 2025. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense, adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. E voltamos com a edição 172 do Quarta Categoria, encerrando essa temporada de 2025. E mais uma vez pedindo a você que compartilhe nossos episódios que estão no YouTube e no Spotify, que siga a gente no @pcategoria no Instagram e também no X, que é o antigo Twitter, e avisa por aí que o Quarta Categoria também faz parte da grade de programação da Sportnet, né? Na Sky, na Claro TV, na Vivo TV, em todas as principais operadoras de TV a cabo do Brasil.
o quarta categoria está lá levando a Série D do Campeonato Brasileiro ainda mais longe, né? A Série D, que é a competição mais democrática do país, tem times em condições iguais, diferentes da Copa do Brasil, que também tem times de todos os estados, mas a Série D traz times em condições mais iguais, por isso para a gente é a mais democrática e a gente leva vários clubes que a gente não vê na grande mídia por aí, eles estão aqui no quarta categoria. Seguindo aqui com o nosso balanço da temporada de 2025 da Série D, o Grupo A5 teve a melhor campanha da primeira fase, que foi da Aparecidense, com 32 pontos. Ainda avançaram Ceilândia, Luverdense e Misto. O Luverdense caiu na segunda fase para o Rio Branco, o Aparecidense passou pelo Maricá e foi surpreendido pelo Goiatuba nas oitavas de final. Assim, na mesma fase que o Ceilândia caiu para o Barra depois de eliminar o Água Santa. Enquanto isso, o Misto surpreendeu, né? Passou pelo Cianorte, pela Portuguesa e caiu nas oitavas também para o Cianorte. O Misto caiu também nas oitavas de final para o Cianorte. Nesse grupo, Goiânia, Goianésia e Porto Velho acabaram caindo ainda também na primeira fase. E aí eu queria saber de vocês, assim como Capital também, né? Capital foi outro clube que a gente colocou nas possibilidades de acesso e que foi só decepção e desde o começo da Série D. Nunca deu nenhuma indicação do que poderia ser diferente com a bola rolando. Antes da bola rolar, a percepção era outra. E aí eu queria saber também de vocês, mais uma vez, né? Quem é que foi a grande surpresa e quem foi a grande decepção nesse grupo A5 da Série D? Assim, pode entregar a taça do Capital, né? De grande decepção, né? Não tem igual ao time, né? A gente falou do Asa, né? Mas o Asa chegou até as quartas de final, né? O Capital nem passou de fase, né? E assim, e não foi assim lutando, né? A gente estava ali na 10ª rodada, a gente já tinha largado mão, digamos, né? A gente não avistava coisa boa para a equipe, e muito empate, né? A diferença de 8 pontos, né? Perdão, 7 pontos para o misto da primeira fase, uma diferença muito grande, que não condiz com o investimento, né? E com o elenco, né? O elenco ali com jogadores que poderiam estar na Série C tranquilamente, né? Então, de fato, é a grande decepção da competição. Uma decepção também para mim, né, pela campanha muito ruim que fez é o Porto Velho, apesar de estar no grupo do Centro-Oeste, né, mas é um time que a gente espera que faça boas campanhas, mas parece que cada vez mais fica evidente, né, que o Porto Velho no Norte, com times nortistas é forte, mas com times do Centro-Oeste ele não tem tanta força, né, infelizmente. Então, talvez seja aquela hora também da gente revisar essa força do Porto Velho e, assim, contextualizar as forças para essa equipe, né? E destacar, né, o Luverdense, né, que não se esperava uma campanha boa da equipe, e foi uma campanha tranquila da primeira fase, né, sem riscos de perder a vaga no G4. A Aparecidense, né, fez uma campanha muito ruim no Goiânia, quase foi rebaixada, não tinha vaga para a próxima Série D, né, conseguiu depois, né, pela questão dos times da segunda fase garantirem vaga para a próxima edição. Mas é um time que consegue contratar bem, né? Consegue formar bons elencos para a Série D. Era candidato ao acesso, perdeu para um time que, assim, uma grata surpresa foi o Goiatuba, a gente vai falar lá mais para frente. Mas, de fato, não consigo falar que foi uma surpresa ver a Aparecidense lá em cima também, né? Mas, de fato, nesse grupo, o Capital... Desculpa, não, né? Na Série D, o Capital foi a grande decepção. Mas o Portugal, novamente, assim, eu contava bem com a equipe para essa edição, ainda mais por ter um grupo, por ser um grupo, né, que não tinha tantas forças tão assim em evidência, né, não tinha mais equipes em boa fase, com bons estaduais, né, disputados. Apenas o Capital tinha um bom estadual de fato, né, e acabou que o Portugal decepcionou, mas o Capital é o top 1 da Série D 2025, sem dúvida alguma. O Capital não tem jeito, o troféu é dele mesmo. Né? Campanha muito abaixo, especialmente em casa, uma decepção, tropeço após tropeço, jogando nos seus domínios, e a gente sabe o quanto que um tropeço em casa tira classificação, tira vaga, tira acesso. Na Série D, um tropeço em casa é talvez mais cruel do que em qualquer outra competição do futebol brasileiro. Né? E o Capital cansou de pecar nessa competição, né, nessa Série D 2025. Né? Porto Velho, decepção também, pelo que a gente viu na temporada anterior, uma equipe que
poderia ter brigado pelo acesso na temporada de 2024, mas a gente vê que o nível do grupo A5 já é um pouco demais para o Porto Velho avançar na competição. E eu vou falar, esse grupo A5 é 8 ou 80, ou você é decepção ou você é surpresa. Porque, embora a gente tenha falado dos goianos, né? Mas a gente viu campanhas boas do Goiânia em Série D. Em 2020 chegou numa fase de oitavas de final. O próprio Goianésia também chegou bem na mesma Série D 2020, tem um histórico positivo na competição, também muito mal. Né? O Luverdense foi talvez tipo assim, uma das boas surpresas desse grupo, né? Por a gente não esperava muita coisa também, né? A equipe estava voltando ao cenário nacional, não sabia em que condições ia chegar, acabou chegando na segunda fase, mas também na segunda fase ficou. Né? Também não produziu nada além disso. Né? Ceilândia, acho que talvez é a única equipe do grupo que dá para considerar que foi dentro do esperado, né? Que poderia até ter ido mais longe, né? Fez um jogo parelho, muito parelho contra o Barra nas oitavas de final, poderia ter muito bem chegado no mata-mata do acesso, né? Mas acho que foi dentro do esperado. Agora, a Aparecidense, muito bem, foi um leão na primeira fase, mas no mata-mata deu uns escorregões que, assim, não é comum. Já na segunda fase quase cai pro Maricá em casa. Na fase seguinte aí cai pro Goiatuba da forma como caiu. Assim, passou longe do que a gente espera da Aparecidense, né? Pelo menos no quesito mata-mata, né? Porque na primeira fase, dentro do esperado. Né? E o misto, para mim, foi a grande surpresa. Né? Porque a gente esperava um misto brigando por classificação. Acho que a primeira fase foi dentro do esperado, embora a gente tenha visto o Capital muito mal, né? Que era o principal rival ali. Mas o misto brigando por classificação era dentro do esperado. Mas a forma como desempenhou no mata-mata foi além. Acho que fez um grande mata-mata contra a Portuguesa, que embora não tenha sido aquela equipe que a gente que todo mundo falava que era muito forte, né? Mas é sempre muito difícil passar por uma Portuguesa, ainda mais jogando dentro do Canindé, né? E ainda mais que uma equipe que estava 100% jogando em casa. E fez um mata-mata muito competitivo contra o Cianorte. O pecado foi o jogo da volta, né? Mas permaneceu muito tempo jogando futebol de alto nível na competição. Acho que foi a grande surpresa do grupo assim. Foi mesmo, isso aí é verdade. E aí você já trouxe aqui para a gente, né, que teve muita badalação na Portuguesa, né, que com essa SAF bilionária, até correspondeu na primeira fase do grupo A6, né, se classificou na liderança. Só que quem acompanha o quarta categoria via rodada após rodada que a gente fazia várias ressalvas com relação ao que a Luz apresentava em termos de futebol, de desempenho, não necessariamente com relação ao resultado. Nesse grupo A6, o Estrelado Rio Branco foi vice-líder, ainda passaram Água Santa e Maricá para a segunda fase. E aí, na segunda fase, a Lusa caiu nos pênaltis para o misto, o Maricá também caiu na segunda fase para a Aparecidense, e outro que não durou foi o Água Santa, que foi logo eliminado pelo Ceilândia, né? O placar de 4-0 do grupo A5 contra o grupo A6 nessa segunda fase. O Rio Branco acabou passando pelo 3-1, na verdade, porque o Rio Branco passou pelo Luverdense, mas nas oitavas de final foi eliminado pela Inter de Limeira em casa, perdeu para a Inter de Limeira em casa e acabou ficando no 0-0 no interior de São Paulo, e esse agregado aí de 1-0 para a Inter de Limeira acabou eliminando o Rio Branco nas oitavas de final. Na primeira fase, quem nem passou foi o Pouso Alegre, Porto Vitória, Nova Iguaçu e o Boa Vista. Os cariocas aí sempre não entregando nada, né? Com exceção agora dessa surpresa, talvez a grande surpresa dessa chave, que foi o Maricá, que até na segunda fase, né, contra a Aparecidense, bem favorita, a melhor campanha da primeira fase contra a pior campanha, ainda fez alguma situação mais equilibrada, mas eu queria saber de vocês os destaques positivos e os negativos do grupo, principalmente podendo abordar a Portuguesa, né, que se esperava muito investimento, e rapidamente tudo foi por água abaixo. Eu não sei se eu considero o Maricá como uma grande surpresa, porque dos cariocas era o que apresentava o melhor desempenho. Então, assim,
Esperava-se um carioca se classificando e o talvez a surpresa foi ter o Maricá se despontado entre os 3 cariocas, né? Mas o Maricá tinha um investimento para chegar lá. Então, assim, acaba é surpreendente, porém não tanto. Acho que a maior surpresa para mim foi o Água Santa, da forma como se classificou, porque foi um time que tinha tudo para ter sido eliminado muito cedo, mas de repente o time começou a ter um desempenho na virada do turno que botou o time até melhor posicionado que o Maricá. Foi uma equipe que teve uma virada de chave assim, na competição, que foi surpreendente e acabou deixando outros favoritos para trás, né? E até no mata-mata parece que brigou até bem, né? Contra o Ceilândia, chegou a complicar a vida do Ceilândia no jogo de ida, jogando em Diadema. Na volta, um jogo até parelho, acabou sendo eliminado. Eu acho que foi uma competição decente do Água Santa, que eu não esperava muito, até por conta do rebaixamento do Paulistão e pelo início muito ruim. Mas o time se reforçou bem e conseguiu uma classificação surpreendente. Quanto aos capixabas, né? Porto Vitória, mau planejamento, eu já não esperava tanto. E do Rio Branco também não dá para considerar que é surpresa, porque acho que a tendência até aqui no Espírito Santo é ter pelo menos uma equipe classificando. E o Rio Branco, por conta do investimento, se esperava estar dentro, né? E foi o que aconteceu, né? Então não considero surpresa. Portuguesa, decepção. Pela primeira fase que fez, embora não tenha apresentado um desempenho, mas pela pompa que chegou para buscar esse acesso, pelo investimento que fez, cair diante do misto foi assim um balde de água fria enorme, né? Só não é mais decepção do que os cariocas, Nova Iguaçu e Boa Vista, porque Boa Vista tinha um dos maiores investimentos do grupo e ficou na lanterna, péssimo custo-benefício que teve. E o Nova Iguaçu, por tudo que fez em 2024, esperava-se que pelo menos mantivesse o trabalho, mas acabou sendo o Nova Iguaçu de outras temporadas, né? Acabou voltando ao normal, à normalidade, né? E fez uma campanha muito abaixo, embora tivesse um elenco até parecido com o da temporada anterior. Foi muito mal essa temporada. E o Pouso Alegre, decepção também, porque chegou a brigar por classificação e acabou vendo o Água Santa passando todo mundo ali. Passou até o próprio Maricá que se classificou. E o Pouso Alegre oscilou demais, né? Também dá para considerar uma forte decepção aí do grupo. Vendo apenas, né, a classificação finalizada, né, sem analisar o contexto, a corrida pela classificação, né, acho que Pouso Alegre, Porto Vitória, Nova Iguaçu e Boa Vista, para mim não surpreender em ficar fora. Era um grupo que qualquer um poderia classificar, qualquer um não, né? Acho que tinha 2 favoritos claros para passar de fase. Então os 4 eliminados para mim não surpreenderam tanto assim. O Rio Branco não foi uma surpresa também, mas o ponto muito positivo foi a distância que a equipe teve em relação aos outros, né? Até mesmo a Portuguesa, se fosse por bola, o Rio Branco merecia ser líder da chave, né? Mas teve os vacilos, não conseguiu chegar até a liderança, né? Então tem esse fator, né? Talvez fosse o ajuste para fazer para o ano que vem, se fosse pensar, né? A Portuguesa, a gente vinha falando, né, que era um time que os resultados não condiziam com o desempenho, e o confronto contra o Misto demonstrou isso, né? Por isso acaba que não decepciona também para mim, né? Então era algo que meio que a gente vinha desenhando e acabou acontecendo logo de cara, né? O Água Santa, né, tem aquela questão que é o fator CEP, né? Mesmo que você seja rebaixado, a questão de você ser de São Paulo, você tem um dinheiro rodando ali que você acaba se sobressaindo a outros lugares, né? E acaba que isso fortalece a equipe, felizmente ou infelizmente, aí vocês ficam com a questão, né? Para mim não é tão legal, né? Porque são muitos clubes paulistas que vão disputar agora a próxima edição da Série D, e a tendência seria que o time, né, que for rebaixado fizesse uma campanha ruim, mas analisando apenas o futebol, é uma surpresa, né? Porque não se esperava uma campanha boa assim. Como foi o Central, né? Com o menor investimento, e acabou fazendo um time muito bom para a competição. E o Maricá, para mim, era esperado que passasse de fase, né? Também não foi também foi dentro do esperado. Então foi uma chave aí que
não teve tantas surpresas nem decepções, não. Acho que o Água Santa que se diferencia muito bem, muito dessa relação, né, que a gente fez para esse episódio. É isso. Seguindo aí do Boa Vista, que no ano que vem forte, com Gilson Kleina no comando. Gilson Kleina que salvou o Itabaiana do rebaixamento na Série C. Fez realmente um ótimo trabalho e agora vai para o Boa Vista. No grupo A7, a Inter de Limeira levou muita vantagem na primeira fase e foi líder com 30 pontos. Outras equipes que se classificaram foram Cianorte, Goiatuba e Cascavel. A Inter de Limeira conseguiu o acesso, como todo mundo sabe. O Goiatuba acabou sendo eliminado pela Inter de Limeira no mata-mata do acesso. Surpresa, talvez a grande surpresa fora o Maranhão da Série D. O Cascavel caiu na segunda fase para o Barra e o Barra deixou todo mundo para trás desse grupo, porque depois acabou eliminando o Cianorte antes de chegar no mata-mata do acesso. E depois ainda passou pelo Joinville e pelo misto. Foram eliminados ainda na primeira fase Uberlândia, Monte Azul, Operário do Mato Grosso e o Itabirito, que se esperava até alguma surpresa do Itabirito, mas não rendeu. E aí eu queria saber de vocês, né? Acho que deixando de lado a Inter de Limeira que conseguiu acesso, o que é que foi positivo e o que é que foi negativo nesse grupo A7? A Inter também tem um fator, né? Precisa do Água Santa, né? Que também foi um time que foi abaixado no Paulista. Não tinha nenhuma vitória até começar a Série D. A primeira vitória veio na Série D, o time fez uma campanha de primeira fase estupenda, assim, foi muito bem. Uma distância enorme para os times abaixo, né? A gente esperava que o Cianorte fizesse uma campanha assim, acabou que a Inter fez esse papel. Então, foi uma surpresa, né? Assim, a primeira fase foi uma surpresa. Depois do mata-mata, a Inter de Limeira subir não era uma surpresa. Então, o Cianorte conseguiu chegar até a fase final, tomou um gol no finalzinho, né? Que decretou o acesso do Barra, né? A disputa ia para os pênaltis. O Goiatuba, para mim, se tivesse um troféu o time mais divertido da Série D 2025, era para o Goiatuba, né? Pelo que fazia fora de casa, tanto que a gente deu favoritismo para o Goiatuba no confronto contra a Inter de Limeira por essa força fora de casa que a equipe tinha. Chegou vivo, né, até a Limeira para tentar manter essa característica, mas não conseguiu, né? Acabou perdendo o jogo para a equipe. Acho que o Uberlândia, né, e Itabirito são duas equipes que o Uberlândia até lutou, né, apesar da distância de 5 pontos para o Cascavel, mas foi um time que lutou aí para tentar passar de fase. É um time de uma cidade muito forte economicamente, de uma torcida, de um estádio gigantesco, né, para um padrão interior, que é o Parque do Sabiá, né, e que tem um porte para uma Série C e tal, mas não consegue dar um a mais. Até 2021, né, conseguiu chegar até a sorte de perdeu para a Presidência, mas não tem consistência, né, para continuar na divisão. O Monte Azul, acho que daí tem um meia-culpa da minha parte, não sei se de todo mundo, mas acho que foi um pouco empolgou da nossa parte, digamos, né, porque a gente desculpa, a gente colocou como favorito, não favorito, né, mas que poderia passar de fase, mas de fato foi bem mal. Surpresa positiva, né? Tirando a Inter de Limeira, que foi, como o Felipe falou, surpreendente, foi a primeira fase, que fez uma campanha típica do Maringá do ano passado. Né? Aquela campanha de atropelar todo mundo, né? E classificar com muita segurança. Né? Mata-mata acabou não passando tanta segurança assim, acabou enfrentando mais percalços, mas conseguiu um acesso que ali já naquele ponto não era mesmo surpreendente, né? Mas o Inter de Limeira foi isso mesmo na primeira fase, era uma campanha que começou com um tom de tentar resgatar a autoestima do clube depois de um rebaixamento e acabou com aquela obrigação de conquistar o acesso, né? Por tudo que fez na primeira fase, né? E conquistou com muito sucesso. Agora, surpresa para mim, de fato, foi a campanha do Cascavel, porque ali foi uma campanha semelhante ao que o Sergipe fez no grupo A4, né? É um time que vem de temporada após temporada fazendo campanhas muito abaixo, sempre com uma expectativa muito alta, e nesse ano conseguiu pelo menos resgatar a autoestima de brigar por uma classificação e conseguir, né? Alcançou o 4º lugar ali, né? Teve bons momentos, inclusive vencendo a Inter de Limeira em um desses jogos durante a campanha. Então, tipo assim, foi uma campanha importante para a equipe do Cascavel, pelo menos recuperar um pouco
pelo menos resgatar um pouco dessa autoestima do torcedor também, né? Que vinha ano após ano vendo a equipe indo muito abaixo do esperado. Né? E decepção não deixa de ser o Uberlândia e o Monte Azul. Né? O Uberlândia, como o próprio Felipe falou, uma cidade grande, para um padrão de interior no Brasil, né? Com um estádio muito grande, né? Economicamente uma cidade muito forte. Então se esperava que o Uberlândia pelo menos brigasse por uma classificação. Né? E do outro lado, embora o Monte Azul não seja de uma cidade tradicional, mas vem com investimento. Né? Então as duas equipes têm um cenário semelhante ali, né? Por conta dessa questão financeira. Né? Podia ter montado equipes muito mais fortes, só que ficaram muito longe de brigar para a classificação. Né? Acabaram terminando a primeira fase, o Uberlândia 5 pontos atrás do Cascavel, o Monte Azul 7 pontos. Né? Não sentiram nem o cheiro da quarta vaga. Né? Em algum momento ali da fase de grupo, até que sim, né? Até em algum momento esteve equilibrada essa disputa, só que na reta final foi tudo por água abaixo, e o Cascavel pôde até criar uma gordura ali na reta final da primeira fase. Passado o grupo A7, agora vamos encerrar com o grupo A8, né? Esse retrospecto, essa retrospectiva da Série D de 2025. O Barra foi líder do grupo e conquistou o acesso, mas ficou na primeira posição empatado em pontos com São José, uma boa surpresa. Joinville e Marcílio Dias também foram ao mata-mata. O São José ficou na segunda fase, caindo para o Goiatuba. O Marcílio Dias também na segunda fase foi eliminado pela Inter de Limeira, com um jogo bem dramático, uma classificação bem dramática. E outro que ficou logo no primeiro mata-mata foi o Joinville, que foi atropelado pelo Cianorte. Já o Barra passou pelo Cascavel, Ceilândia e Cianorte até conquistar o acesso e ainda deixou para trás a Inter de Limeira nas quartas e ainda deixou a Inter de Limeira na semifinal antes de ficar com o título, na verdade, vencendo o Santa Cruz na grande final, com direito, inclusive, à vitória na Arena de Pernambuco, abarrotada de tricolores. Guarani de Bagé, o Brasil de Pelotas, São Luís de Juí e Azures foram eliminados na primeira fase. E aí eu vou pedir também para que não seja destacado o Barra, que conseguiu o acesso e foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Escolham aí um segundo destaque aí dessa chave, e a decepção talvez seja para todos o Azures, né? Um SAF que começou com toda a pompa de ser a SAF do Marcelo, ex-lateral esquerdo, que acabou deixando inclusive o projeto, mas com investimento, com estrutura, e que ficou na lanterna e nunca passou nem perto de fazer alguma graça nessa Série D. Esse grupo fica até difícil de apontar alguma surpresa positiva, porque eu acho que os 4 classificados aí, todos eles muito bem classificados, né? Acho que dentro do esperado, eu diria, né? Talvez pela forma como a campanha do Marcílio Dias se desenvolveu, talvez pode ser apontado como uma surpresa, né? Porque teve momentos que o Marcílio Dias ficou umas 4 rodadas sem ganhar jogo, só empatando, né? E em algum momento o time encaixou de vez, né? Mas mesmo assim, algo já esperado, até o próprio confronto, né? Eu falei no grupo A7, né, da Inter de Limeira, né? Que passou por percalços no mata-mata. Um desses percalços foi justamente a equipe do Marcílio Dias, que poderia ter muito bem eliminado o Inter de Limeira jogando em Limeira. Então, assim, não é. Dos 4 classificados, nenhum surpreende, né? Agora, negativamente, temos algumas, né? Começar pelo Brasil de Pelotas, né? Que foi uma equipe que depois que o futebol do Rio Grande do Sul perdeu o Caxias, que subiu para a Série C, né? O esperado era o Brasil de Pelotas assumir essa posição, né? E nem isso o time está sendo capaz de fazer. Né? O time tem feito campanhas muito abaixo, muito abaixo, nem só da questão da camisa, né? Mas do que se espera de uma equipe dessa na Série D. Então, assim, passou longe de brigar por classificação. Inclusive o Marcílio Dias, que eu apontei talvez com uma possível surpresa, bem entre aspas, né? Em determinado momento tinha 4 pontos de vantagem, 5 pontos de vantagem para o quinto colocado, e às vezes era o próprio Brasil de Pelotas que estava ali figurando entre o quinto e sexto lugar, né? Muito distante de uma vaga, né? O Azures também, pelo investimento, por ter, até chegou no início ter algumas vitórias ali nas primeiras rodadas, e depois uma queda livre inexplicável. Eu acho que por tudo que o Azures representa financeiramente, né, e de proposta que foi apresentada para a gente, né,
nas temporadas que disputou, terminar numa lanterna, assim, briga ali pelo troféu decepção da temporada, né? E o Guarani de Bagé, a gente até apontou aqui como possível surpresa, também passou de longe, né, de possível surpresa. Acabou sendo o melhor dos 4 eliminados, né, mas também não sentiu o cheiro da classificação para a segunda fase, né? Foi um grupo até, acho que é o grupo mais bem definido dessa Série D, foi o grupo A8, que os 4 favoritos, né, com exceção do Azures, assim, 4 classificados muito bem justos. Esse foi um grupo, né, que se tivesse só o G4, né, só os 4 classificados, né, poderia descartar os outros 4 que não fariam falta, né, porque eles se consolidaram muito cedo, né, essa briga, né. E até por isso, né, acho que o Guarani de Bagé e o Azures, para mim, foram decepções e acabaram que deram esse caminho para o São José, por exemplo, para o Marcelo Dias, para eles consolidarem muito bem na chave, né. Então, esse demérito do Guarani de Bagé e de Azures abriu essa porta para as demais equipes terem esse caminho mais tranquilo na chave, né? Porque para mim, de fato, os dois times que eu citei foram decepções, o Azures principalmente, né, pelo investimento que tem, né, na base principalmente, né, e também fazendo no profissional também. O Brasil era esperado, né, pelo rebaixamento que teve, né, também foi agraciado com a vaga via ranking para a próxima edição. Mas, de fato, os times que passaram, né, não tem nenhuma surpresa. O São José até fez uma campanha ruim no Gaúcho, mas também conseguiu se reforçar bem para a Série D, e não foi uma surpresa isso acontecer, né, assim como aconteceu com a Aparecidense, né, com o Água Santa, Inter de Limeira, então também passou tranquilo aí. Não foi um grupo com muitas surpresas, não, né, acho que o que mais se destacou foi algo negativo, no caso do Guarani e do Azures. Muito bem, passada essa retrospectiva da Série D, né, passamos aí sobre todos os grupos, falamos sobre praticamente todos os clubes e o que foi que eles apresentaram nessa Série D, se foram surpresa, decepção. Feito esse balanço, para encerrar essa temporada, vou pedir a consideração rápida de vocês, de cada um de vocês, sobre essa Série D que está para vir, né, de 2026, 96 clubes, grupos de 6, menos tempo aí de primeira fase, mas com 6 acessos mais para frente, né? Os 4 que chegam às semifinais e aí uma, entre aspas, repescagem entre os times que vão cair também nessas quartas de final que a gente conhece até agora como mata-mata do acesso. A gente já tem vários times que estão definidos na série para a Série D do ano que vem. Já vários clubes já têm presença garantida na competição. E eu queria saber de vocês o que é que a gente pode esperar agora, né? Faltando aí 6 meses, 5 meses para começar a competição. A gente está vendo a lista dos clubes que estão confirmados até esse momento. Se já dá para fazer algum panorama, para criar alguma expectativa com relação à competição na próxima temporada, com formato diferente e mais clubes. Felipe. Bom, eu vou começar antes do Felipe. Aqui ele tá no momento ali que acho que parecido com o meu, né? Com a garganta ruim com força. Vou primeiro agradecer por mais um episódio de quarta categoria, né? O último da temporada 2025. Agora é o momento de a gente descansar, a gente ficar observando as equipes pro ano que vem. Não só as equipes da Série D, né? Mas também as equipes que subiram para a Série C, né? Como que essas equipes vão desempenhar nesse início de temporada, né? Então é momento de a gente acompanhar o planejamento desses clubes. E sobre o aumento da competição, assim, como a gente vê esse ano uma Série D que mais equilibrada, quanto mais a competição ia afunilando, né? Muito mais equipes preparadas para um acesso, né? Eu espero também com o aumento da competição que tenha muito mais equipes também nessas condições. A minha preocupação fica para as equipes que não vão ter condições de brigar pelo acesso, né? O quanto que elas não terão condição, né? A minha preocupação é de termos não só ampliação de equipes fortes, mas também ampliação de possíveis Humaitás da vida, né? Equipes que possam chegar no nível mais abaixo, né? E isso pode prejudicar até a visibilidade de uma competição que é pouco visível,
né? O nível de uma competição que já é muito questionado, embora a gente tenha visto um crescimento, né, no futebol praticado dentro da Série D, mas pelo público que pouco conhece a Série D, já existe esse preconceito, né? Então é algo para se observar também, tanto pelo lado positivo, né? As equipes que vão se apresentar com mais força, se teremos mais equipes brigando por acesso, né? Este ano a gente poderia citar no mínimo 16 equipes assim, que poderiam ter representado bem entre os 4 classificados, né? Ano que vem pode até ter bem mais, mas estou preocupado em ver as equipes que têm um nível mais abaixo, enquanto que elas podem puxar essa competição para baixo. Então vamos ficar de olho. Bom, além dessa preocupação, né, assim, gostei do aumento, gostei dos playoffs, né, para definirem 2 acessos a mais, né, acho que é um ponto legal. Não gostei do ranking, acho que já falei isso no episódio passado, né, acho que poderia dar vaga, assim, para os estaduais, né, acho que isso também aumentaria o interesse pela competição, já que torcidas rivais se envolveriam na competição também para torcer até pelos rivais, digamos, né, para terem vaga na próxima edição. Acho que isso é uma coisa que deveria ser revista para a edição de 2027, no caso. Teremos muitos estreantes também, né? Isso é um fator interessante, né? Vamos ver quais projetos são interessantes no caso, né? Tem aí Monchoraima, Laguna, Santa Catarina, o Velo Clube Noroeste, o Sampaio Correia, Inumas, Primavera, IAP, né, que ficou à frente do Sampaio Correia, o Tirol, o Porto Clube. Então tem muitos clubes aí que vão estrear na competição. Voltaremos a ter todos os estados com pelo menos 2 representantes, isso é um fator interessante também, né? Um adendo aí do Oratório, do Aporé, do Monte Roraima, do Inviema. Então, de fato, vai ser uma série D que vai manter uma tradição, digamos, né, com o CSA, ABC e a força também do Retrô e do Tombense, né, que tem investimento. Então vai ser uma série D aí bem... Peço perdão porque minha voz está falhando muito. Então é isso, né? Será uma série D bem competitiva, um formato diferente, mas a gente espera que seja bem disputada com mais jogadores ativos. Isso é um fator bem importante também para o futebol brasileiro. E a voz do Felipe indo embora retrata muito bem o desgaste de gravar uma temporada de 4ª categoria, né? Porque são muitos clubes, 64 na próxima temporada serão mais, para que a gente acompanhe com muita cautela, com muito afinco, para trazer sempre a melhor informação e sempre o destaque e o carinho necessário para com o qual a competição precisa receber de fato, que é uma competição que mobiliza muita gente, muitos estados, muito trabalho sério é feito, e a gente tem que trazer isso aqui sempre com muito cuidado, com muita cautela, e é por isso que a gente chega no fim da temporada bastante desgastado. Então, agradeço ao Marcos e ao Felipe pela parceria por mais uma temporada, 6ª temporada do 4ª categoria. Agradeço também à Sportnet pela confiança de, pela 2ª temporada consecutiva, também colocar na grade de programação aqui os nossos debates e as nossas análises sobre a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E em 2026 estaremos de volta, contando com a audiência de vocês, a quem a gente agradece também pelo carinho. E a gente já deseja, obviamente, desde já, um feliz ano novo e até 2026.